Se você acha que o povo que o argentino mais odeia é o brasileiro, é porque talvez não conheça qual o sentimento do argentino com o inglês. E quarta-feira teremos o reencontro de uma das maiores rivalidades da história da Terra, porque a Argentina e Inglaterra vai muito além do futebol e das quatro linhas. É um embate de identidade, de ideologia, de cultura, de formas diferentes de viver. Enquanto a Argentina e nós, sul-americanos, lutamos para sobreviver, o lado de lá sempre tentou apagar a nossa história. E se tem algo que não pode ser esquecido, é a história. E por isso eu estou aqui para te contar o porquê a Argentina e Inglaterra é uma das maiores rivalidades da história da Terra. Essa disputa não começou no gol de mão do Maradona em 1986 e sequer começou na Guerra das Malvinas em 1982. Essa disputa começou quando a Argentina ainda era colônia da Espanha e a Inglaterra já afirmava ter sido o primeiro país a chegar nas Ilhas Malvinas, ilhas que estão localizadas cerca de 500 quilômetros da Argentina. Tem cidade aqui no Brasil que fica a 500 quilômetros de distância, para você ter uma ideia da proximidade das Ilhas Malvinas da Argentina. A Inglaterra afirma ter sido a primeira nação a chegar lá. Já a Argentina afirma que foi a França a primeira nação a chegar nas Ilhas Malvinas. E o primeiro registro de moradia são de franceses. E a história nos conta que a Espanha, quando viu que a França estava se localizando nas Ilhas Malvinas, foi lá tomar conta do território. Isso porque, naquela época, existia o Tratado de Tordesilhas. Caso você não lembre, esse tratado dizia que metade do mundo era de Portugal e metade do mundo era da Espanha. As Ilhas Malvinas estão localizadas na parte do mundo que era direito da Espanha. Logo, a Espanha foi lá reivindicar com a França as Ilhas Malvinas. E a França não fez muita questão não. Foi lá e saiu. Tá bom, é seu, pode ficar. Com isso, a Espanha ficou sendo dona do território das Ilhas Malvinas. A Argentina conseguiu a independência contra a Espanha e logo pensou, se eu estou independente da Espanha e a Espanha colonizava aqui a Argentina e também estava sendo dona das Ilhas Malvinas, agora que eu sou independente, as Ilhas Malvinas também são minhas. Logo, a Argentina foi lá se localizar nas Ilhas Malvinas, povos argentinos foram morar nas Ilhas Malvinas até que chegaram os britânicos tomando conta do local à força. A Argentina tinha acabado de ser colonizada, a Argentina tinha acabado de conseguir a sua independência, logo não tinha força para disputar com o reino britânico que foi lá e tomou conta do local, reivindicando, falando que foi a primeira nação a chegar lá e tudo mais. Com isso, o povo argentino passou anos e anos ressentidos sobre o seu lugar. Gente, 500 quilômetros de distância. Aquilo é da Argentina. As Ilhas Malvinas são território argentino. Mas anos e anos se passaram, chegamos em 2026 e continua com a Inglaterra sendo dona das Ilhas Malvinas, tendo tomado a força e os argentinos sofrendo com isso até hoje. Sofrendo lá em 1982, quando a Argentina já sofria por outras questões, por outras lutas. A Argentina estava vivendo a ditadura mais sanguinária da América do Sul. São mais de 30 mil desaparecidos na ditadura da Argentina. E essa ditadura, que já não estava popular, sequer esteve popular em algum momento, mas em 1982 já estava para cair, tentou um último suspiro
quando falou ao povo argentino que iria retomar as Ilhas Malvinas. O presidente Leopoldo prometeu que a Operação de Rosário, como foi dado o nome, iria conseguir trazer as Ilhas Malvinas novamente para o povo argentino. O povo argentino, tão sofrido, viu lá uma oportunidade de conseguir uma vitória, um sorriso no rosto. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um despreparo muito grande. A Argentina não tinha condições de lutar com a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas. Se não tem condições hoje, imagina lá em 82, com a ditadura matando muita gente na Argentina. E o Leopoldo simplesmente acreditava que não ia precisar lutar com a Inglaterra. É difícil. É difícil. O Leopoldo, inclusive, que é muito conhecido por ser alcoólatra. Tem entrevista dele aí no YouTube que dá para ver claramente ele bêbado da vida, tentando falar alguma coisa e não conseguindo. Ele acreditava que não teria conflito com a Inglaterra porque a Inglaterra estava muito longe das Ilhas Malvinas. Era só ir lá tomar o local e acabou, ninguém ia fazer nada e tudo mais. E ele ainda acreditava que teria o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, mais uma vez, na cena do crime, estava financiando a ditadura na Argentina. Porém, os Estados Unidos estavam na Guerra Fria e nunca iria se desfazer da amizade que tem com o Reino Britânico logo na Guerra Fria. Os argentinos, o Leopoldo, a ditadura argentina, foi mais uma vez muito burra ao acreditar que isso iria acontecer. Claro, os Estados Unidos apoiou a Inglaterra. E aqui na América do Sul, apenas o Chile não apoiou a Argentina. Tinha outras disputas com o Chile e tudo mais. O Chile foi lá, Chile que fica muito próximo da Argentina, e apoiou a Inglaterra e os Estados Unidos, consequentemente, que também estavam nessa batalha. O Brasil, no meio disso tudo, chegou a ajudar a Argentina. Um avião de guerra desceu no Brasil porque estava sem combustível e o Brasil simplesmente confiscou o avião e só deu depois que a guerra acabou. Não chegou a enviar soldados e tudo mais, mesmo que vários voluntários brasileiros se inscreveram para tentar ajudar a Argentina. Sim, uma rivalidade tão grande entre Brasil e Argentina, mas quando luta contra os nossos irmãos, contra o nosso sangue latino-americano, tudo isso fica de lado. A guerra deixou, mais uma vez, muita tristeza para os argentinos. Como eu falei, eles completamente despreparados até conseguiram ir lá tomar conta em um primeiro momento, mas quando chegou na Margaret Thatcher, que tomava conta do Reino Britânico à época, que os argentinos estavam tentando tomar as Ilhas Malvinas, ela ficou revoltada. Tinha vários conselheiros que afirmavam: deixa isso de lado, tenta uma negociação, não precisa entrar em guerra. Mas ela, como nós conhecemos, não era desse estilo pacificador, não era. E colocou mais batalha, mais guerra e deixou cerca de 650 argentinos mortos. 650 argentinos que tinham amigos, que tinham familiares. Então, a ferida muito grande no povo argentino, que viu mais uma vez o seu país ser derrotado em uma guerra pelas Ilhas Malvinas. Lá em 1800, agora em 1982. Foi uma batalha que destruiu completamente o povo argentino e a ditadura argentina, que caiu por água abaixo alguns anos depois. Não demorou muito para cair, não, a ditadura argentina, que, como eu falei, foi a mais sanguinária da América do Sul. A Argentina perdeu essa batalha para a Inglaterra e as Ilhas Malvinas até hoje tem a Inglaterra lá como dono. Inclusive, você pode ver em muitos locais que em 2013 teve uma enquete lá, uma votação para saber quem o povo das Ilhas Malvinas preferia no comando. E aí muita gente usa isso como argumento para defender que o certo é a Inglaterra ser dono mesmo. Mas aí eu te pergunto, vamos aqui fazer um exercício de imaginação. O Brasil toma, vamos dizer que Fernando de Noronha não é uma ilha brasileira, é outra ilha aí. Aí o Brasil vai lá, toma Fernando de Noronha, coloca vários brasileiros lá. O povo brasileiro vai votar em quem para ser dono? Então, acho muito simplista querer colocar isso como argumento para a Inglaterra continuar com as Ilhas Malvinas, mesmo a gente sabendo que é de direito da Argentina
500 quilômetros, gente. 500 quilômetros da Argentina. E como o futebol nos liberta muitas vezes, 4 anos depois dessa guerra acabar, com a Argentina sendo derrotada para a Inglaterra, com a ferida muito grande sendo deixada no povo argentino, Argentina e Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo. Um momento libertador, pois com a mão de Diego Maradona, a Argentina abriu o placar contra a Inglaterra. Muita gente pode pensar, nossa, um gol irregular, olha lá como a história da Argentina é suja. Primeiro, nós sabemos como tinha vários gols irregulares naquela época. Inclusive, dei uma pesquisada para saber como a Inglaterra conquistou a Copa do Mundo em 66, para você ter uma ideia, né? Um gol que sequer entrou ali contra a Alemanha. Mas, enfim, a Argentina fez esse gol de mão, La Mano de Dios, porque o povo argentino acreditava que foi Deus que ali se pôs no corpo de Maradona para fazer aquele gol de mão e libertar a felicidade argentina contra os ingleses. Maradona ainda fez um golaço com a narração histórica dessa partida e os argentinos venceram os ingleses por 2-1 e foi aí que criou a música Quem não pula é o inglês, quem não salta é o inglês, e a Argentina sempre provocando os ingleses. É importante destacar que a rivalidade futebolística também não começou em 86, começou 20 anos antes, na Copa do Mundo na Inglaterra, em 66, que a Inglaterra foi campeã, eliminou a Argentina na sua campanha com a criação do cartão vermelho. Pois é, um jogador argentino foi expulso, segundo o juiz, por proferir ofensas para o juiz, e foi o primeiro cartão vermelho da história do futebol. Ali foi criado o cartão vermelho. O jogador argentino Ratín, caso não esteja pronunciando errado, tá? Peço perdão caso eu esteja pronunciando errado, ele sai, amassa a bandeira da Inglaterra na saída ali, ali já começa toda a rivalidade futebolística entre Argentina e Inglaterra em Copas do Mundo. Inclusive, ele morreu, tá? Uma semana atrás, caso não esteja enganado, ele morreu, como é, né? Morreu antes desse confronto entre Argentina e Inglaterra na semifinal. As duas seleções voltaram a se encontrar nas oitavas de final de 98, com a Argentina se classificando contra a Inglaterra nos pênaltis, lá na Copa da França, e em 2002 caíram no mesmo grupo. Na segunda rodada, a Inglaterra vence a Argentina por 1-0 e a Argentina de Eloco Bielsa acaba eliminada na fase de grupos daquela Copa do Mundo. Porém, nada mais emblemático que uma semifinal de Copa do Mundo 40 anos depois da Mano de Dios, que teremos esse reencontro agora entre Argentina e Inglaterra. Eu respeito muito quem vai torcer pela Inglaterra porque eu sei da rivalidade que tem no futebol. Porém, eu enxergo o futebol de seleções como futebol europeu. Tenho essa mesma percepção. Eu não torço por um clube europeu, eu torço muitas vezes por histórias, pela história mais legal, pelo jogador, e eu não tenho problema nenhum em dizer que quarta-feira eu torcerei para a seleção argentina, porque eu sou fã de Lionel Messi, mas muito mais porque nessa história eu sou Argentina, nesse embate eu sou Argentina, ainda mais contra um dos maiores reinos imperialistas que nós já tivemos aí. Felipe, vai colocar política em tudo? Não, é história. É história, eu sou jornalista, eu amo história, minha matéria favorita. Então eu vou torcer para a Argentina, nosso sangue latino-americano. Eu não sou muito fã daqueles memes, entendo a rivalidade, mas eu não sou latino-americano menos a Argentina. Não, eu não penso dessa forma, mas aí é outro vídeo que tem a se fazer. Eu respeito a rivalidade, mas eu não tenho isso dentro de mim. Eu trocaria, falo isso sem problema nenhum, eu trocaria o título da Copa do Mundo da Seleção Brasileira por um título estadual contra o Corinthians. Eu sou palmeirense, eu trocaria facilmente uma Copa do Mundo por um Paulistão contra o Corinthians, tá entendendo? Então eu não tenho essa rivalidade dentro de mim em futebol de seleções, mas respeito caso você tenha, caso você odeie a Argentina. Eu não odeio a Argentina, inclusive gosto muito do futebol argentino, Maradona, Messi, Riquelme, que já acabou com o meu time várias vezes. O futebol argentino para mim é apaixonante, a forma que eles vivem, que eles torcem. Eu não torço para a Argentina quando tem Brasil. Brasil, pelo amor de Deus. Agora, se vai ter Argentina e o time europeu, vou torcer para a Argentina sim, principalmente nessa guerra que tem contra a Inglaterra. E, por exemplo, contra o Egito, estava torcendo por Egito, pela grande história do Egito. Contra Cabo Verde, sofri com os cabo-verdianos, estava torcendo muito para Cabo Verde contra a Argentina. Porém, Argentina contra a Inglaterra, sul-americano contra o europeu, eu torço para os sul-americanos. Isso porque eu poderia fazer outro vídeo falando sobre a identidade futebolística mesmo.
de como a Inglaterra chega para essa Copa do Mundo rejeitando talentos e como a Argentina preserva os seus talentos. E esse é um dos motivos que eu vou torcer pela Argentina, inclusive. Pô, a Inglaterra deixou de fora Palmer, Foden, tá chegando lá aos trancos e barrancos. A Argentina também, mas a Argentina pelo menos com sua identidade. Inglaterra rejeitando talentos. Eu vou torcer para quem preservou os talentos também. Enfim, são muitas camadas, mas não tem problema nenhum em declarar aqui para minha torcida, para quem vai explicar os motivos também. Deixa aí embaixo nos comentários se você entendeu essa disputa entre Inglaterra e Argentina. Espero que sim, espero que tenha te ajudado. Eu sou Felipe Carvalho, estudante de jornalismo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Gosto muito de fazer vídeo. Perdão, ó. Muitos de fazer vídeos nesse estilo aqui, vou trazer ainda mais. Sempre tem uma grande história, eu gosto de trazer grandes histórias, né? Essa Copa ficou marcada para mim por causa do Cabo Verde, Vozinha, são os vídeos com mais visualizações, inclusive, eu gosto disso, gosto das grandes histórias, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, eu sou Felipe Carvalho e é um prazer te ter aqui no meu canal.